Olá, então vamos aqui estudar um pouquinho de matemática para vocês estarem bem preparados para a prova de matemática. Olha só, vamos então entrar no nosso túnel do tempo, voltar lá nas aulas de matemática para a gente recordar todo esse conteúdo. Gente, adição com reservas. A gente pode tanto fazer reservas aqui na dezena, quando eu tenho 10 unidades, tá? Ou mais de 10 unidades. Cada 10 unidades ele vai ser transformado em uma dezena. Se eu tenho 10 dezenas ou mais, eu posso transformar isso em centenas. Então, vamos lá. Sempre que você fizer a reserva da dezena ou reserva da centena, lembre de somar, tá? Então, vamos lá. Na adição, nós sempre adicionamos unidade com unidade. Olha, 4 mais 5 é igual a 9. Sempre adicionamos unidade com unidade. Dezena, nós adicionamos com dezena. 3 mais 8. O 3 é dezena e o 8 é dezena, né? Não é 85? Então, 3 mais 8, 11. 11. Eu vou colocar aqui um 1, mas eu vou reservar esse 1 lá em cima, que ele diz respeito a centena. Se eu tivesse aqui somando 30 mais 80, daria 110. Então, eu vou deixar o 1 de uma dezena e da centena eu vou reservar lá em cima. 1 mais 1 que eu reservei vai ser igual a 2. Só isso. Então, gente, as reservas, tanto da dezena ou da centena, elas precisam ser somadas. Isso tem que ser lembrado. Aí eu passei para vocês várias continhas para vocês fazerem, façam o algoritmo e coloquem o cálculo, façam esse algoritmo aqui e coloquem a resposta. E tem alguns problemas, problemas para vocês resolverem. Prestem muita atenção na diferenciação entre como pergunta, como você sente que é uma adição e o que você sente que você... agora eu preciso multiplicar. Olha só, vou ler um. Paulo tem R$ 48 e quer comprar um carrinho miniatura. Para conseguir comprar o carrinho, ele precisa de mais R$ 25. Qual o preço do carrinho? Então, olha só, você esquece que você está fazendo um problema de matemática. A situação, olha lá, Lucas, vamos comprar um carrinho? Olha só, eu tenho R$ 48. Mas eu vou precisar de mais R$ 25. Quanto é mesmo o preço desse carrinho? Qual a continha que eu tenho que fazer? Você faria isso naturalmente. Aí quando é problema, e agora? O que eu tenho que fazer? Joana foi a um passeio da escola e observou que saiu 3 ônibus. 3 ônibus. No primeiro, tinha 43 alunos. No segundo, saiu com 32 alunos. E o terceiro saiu com 28 alunos. Quantos alunos foram na excursão? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, para saber o total. Isso vocês fazem brincando, desde que começaram a falar e começaram a interagir com outra criança, nas brincadeiras. Eu tenho 3 bolinhas de gude, você tem 10. Quantas bolinhas que a gente tem no total? Então, gente, essa é a ideia da soma. Vamos lá. Geometria. Estudamos geometria, a gente viu que metria é medida, geo vem da palavrinha terra, então medida da terra. Então a geometria, ela estuda as formas, as figuras e as suas medições.
importantíssimo para a gente já vive, eu quero comprar um terreno, mas quantos metros tem o terreno? E qual o formato do terreno? Qual a forma desse terreno? Então, a gente usa isso o tempo todo, a geometria. Só que a geometria, para a gente estudar, fazer representar essa forma, a gente utiliza pontos e linhas. E quando utilizamos as linhas, elas podem ser abertas ou fechadas. Aqui nós temos exemplos de linhas abertas. As linhas abertas, elas podem ser retas, olhem só a posição das linhas retas. Retas variam pouco, né? Porque tem que ser reta, vai variar a posição. Ou elas podem ser curvas, olha só, curvas, aqui eu tenho linha reta, né? Aqui eu tenho uma linha curva, fazendo essa onda, ou essa espiral, tudo isso é linha curva. Então, tem vários tipos de linha curva, muito. Então, vamos lá. E temos também as linhas fechadas. As linhas fechadas também podem ser retas ou podem ser curvas. Exemplos de linhas retas. E exemplos de linhas curvas. Né? Só que eu posso juntar linhas retas com linhas curvas e formar figuras fechadas. Olha só, linha curva aqui, uma porção reta. Aqui, olha, reta e aqui curva para formar uma única figura. Então, vamos continuando. Aqui eu fiz uma atividade para vocês. Nesses espaços aqui em branco, vocês vão fazer o que se pede. Vocês vão desenhar linhas retas abertas, linhas curvas abertas, retas fechadas e curvas fechadas. Vamos lá para o próximo assunto. Hoje a aula é para ser descomplicada e rápida. Vamos lá. Estatística. Estudamos estatística. Olha só. Serve a estatística para quê? Para organizar dados, interpretar dados. Às vezes, quando eu estou fazendo, né, o exemplo da estudo de população urbana, a população é muito grande, mas aí nessa população eu tenho jovens, crianças, adultos, idosos. Então, eu tenho que ter uma forma de organizar esses dados para que toda pessoa consiga entender. E não somente um estudioso da estatística. Então, vamos lá. Para ficar fácil, o que eu faço para organizar esses dados? Eu posso organizá-los na forma de tabela ou na forma de gráficos para apresentar. Aí até a gente que não está muito acostumado com esses estudos, a gente olha e entende. Olha só, aqui lembra do exemplo do livro, aquele guarda de trânsito, ele foi lá numa avenida e ficou observando o movimento e anotando os tipos de veículos que passavam naquela avenida. E ele viu que passavam 4 tipos de veículos. Carro, passou 24 carros. Motocicleta, 14. Caminhão, passaram 14 caminhões e 8 ônibus. Perfeito. Muito fácil de entender a tabela. Mas quando eu tenho uma tabela muito grande, com muitas informações, a gente já começa a olhar assim, qual tem mais, qual tem menos, fica mais difícil. Então, aí a gente organiza na forma de gráficos. Os gráficos, as barras podem ser tanto assim na horizontal ou pode aparecer assim na vertical, como esse daqui, ó, do exercício que eu passei para vocês. A barra na vertical. Então, vamos lá. Olha só, eu olhando aqui, sem pensar nos números, qual veículo que passou em maior número? O carro. E qual que passou em menor número? Ônibus. E caminhão e moto? Olha só, passaram praticamente iguais, ou foram iguais. Olha só, iguais. Olhando aqui no ângulo, aqui parece que tem um pontinho a menos. Mas não, tá igualzinho. Passaram 14 iguais. A quantidade de caminhão, entre caminhão e moto, não variou. Ficou fácil. Então, é isso que vocês vão fazer. E lá na atividade, olha só,
Aqui tem um gráfico e vocês vão responder as perguntas aqui a partir da observação e da interpretação deste gráfico. Simples também. Vamos para a próxima atividade. Próximo assunto, multiplicação. Como é fácil? Gente, multiplicação é soma, lembra? Olha só, 6 vezes 5, eu somo 5 6 vezes, ou somo 6 5 vezes. É soma. Só que a gente tem que saber a tabuada, porque vai ficar muito difícil a gente ficar somando, aí principalmente quando for um número grande. Então, pelo menos a tabuada, tem que saber a tabuada de 1 a 10. Mas eu quero que vocês prestem atenção agora no que eu vou falar. Sempre que você tem porções divididas em partes iguais, como essa daqui, você não precisa contar cada um. Basta você, olha só, cartela de ovos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fileiras. Em cada fileira tem porções iguais. Cada fileira tem 6 ovos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada fileira tem 6 ovos. Ou eu tenho 6 fileiras, em cada fileira com 5 ovos. A ordem desses fatores não altera o produto. É a regra da multiplicação. Então, tanto faz 6 vezes 5 como 5 vezes 6. Então, vamos lá. A gente pode somar, não é? 6 fileiras com 5 ovos. Olha, 6 fileiras, cada fileira tem 5. Então, vamos. 5 mais 5, 20. Mais 5, 15. Mais 5, 25. Não. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. Mais 5, 30. Vamos lá na próxima, então. Tanto faz a ordem. Então, vamos. 6 vezes 5. 6 mais 6, 12. Mais 6, 18. Mais 6, 24. Mais 6, 30. Então, essa é a multiplicação. Mas, para facilitar, você vai saber. A tabuada de 6 é a tabuada de 5. Tá bom? Sempre que você fizer reserva, a gente nem vai pedir isso na prova. Reserva. Tá? Não era a matéria da prova. Mas na atividade que eu passei para você, para ir acostumando, né? Porque senão fica muito fácil também, eu pedi para você utilizar multiplicações que você vai ter que fazer reserva. Então, prestem atenção nisso. Gente, estou fazendo prova. Esqueci a tabuada, fiquei ansioso, fiquei nervoso, esqueci a tabuada. E agora? Vou lá, pego um papel, um rascunho, ou pode fazer na própria prova de vocês, essa prova vai ficar com vocês. Pode mandar foto para mim com a tabuada, não tem problema nenhum, não vou me incomodar. Tá? Quando eu estava estudando, que eu ainda esqueci algum número, eu ia lá rapidinho fazer a tabuada do lado. Porque eu vou errar, eu sei fazer a conta, eu vou errar só porque eu não sei a tabuada. Sendo que eu sei montar a tabuada, olha só, vou explicar vocês montando a tabuada. Vamos lá de 2. Olha, 0, a de 2, ela vai variar de 2 em 2. 0, mais 2, 2. Mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Você faz isso rapidinho. Olha só, a de 3. 3 vezes 0, todo número multiplicado por 0 é 0. 3 vezes 1, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. 3 vezes 2, opa, não sei ainda a tabuada de 2, diz 3, mas eu sei a de 2. 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3, que é 6. Então, vamos agora. Agora aqui, digamos que não esteja sabendo. Vamos. 6 mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18. Gente, faça a tabuada. 4, 0 mais 4, 4, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16.
E a tabuada de 5 é mais fácil ainda. Ela varia de 5 em 5. Então, vai ser 5, um número que termina com 5, outro termina com 0. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Muito fácil, não é? Vamos agora falar um pouquinho dos problemas quando você entende que tem que fazer uma multiplicação. Olha só. Na fazenda de Lúcia, tem 3 galinhas. Cada galinha tem 7 pintinhos. 3, ó. 7 mais 7 mais 7. Quantos pintinhos tem no total? Isso é multiplicação. 7 vezes 3. 7 3 vezes. Alfredo mora em Cantagalo e trabalha em uma distribuidora de embalagens. Nesta semana, ele trabalhou na segunda, quarta, terça ele não trabalhou. Segunda, quarta, quinta e sexta. E entregou em cada dia 122 caixas de embalagem. Quantas embalagens Alberto entregou durante a semana? 3 vezes 122. Então, gente, tem porções iguais. Tem porções iguais, é multiplicação. Façam essas atividades. Eu coloquei continhas também, as continhas até mais difíceis do que terão na prova, mas se vocês sabem fazer essa, vocês sabem fazer as outras que terão na prova, só para treinar, tá bom? Beijo grande, bom estudo para vocês. Tia pede muito, né? Pede para estudar, pede para brincar, é porque os dois são importantes na vida de uma criança. Então, criança que brinca, cresce mais saudável, tem uma maior facilidade de aprender. Criança tem que brincar, adulto também. Faz bem pra gente brincar um pouquinho. Então, tá bom. Brinca, estuda, mas brinca também. Toma água, come fruta, come legumes, para você ficar saudável, tá bom? Beijinho, tchau.